Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste canal vamos compartilhar, como todos os domingos, a palavra de Deus do Evangelho extraído para a liturgia. E este é o 16º domingo do tempo comum, aquele episódio conhecido em que Jesus é recebido na casa de Marta, mas Maria escolheu a melhor parte, diz o próprio Jesus. O episódio de Marta e Maria, lá em Betânia, é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. E a primeira coisa a lembrar é que a cada vez que a gente lê o Evangelho, é bom entender que é preciso inseri-lo no contexto cultural da sua época. Se a gente não fizer isso, podemos correr o risco de entrar pelo cano, como a gente diz comumente, e dar uma interpretação que não era a intenção do autor do Evangelho, como por exemplo nessa passagem de Lucas que vamos compartilhar. É um trecho a partir do qual nasceu uma distinção entre a vida ativa, apostólica, do trabalho, da missão, e a vida contemplativa. A vida ativa das pessoas comuns e normais e a vida contemplativa, que é a vida que algumas pessoas escolhem, a vida monástica ou a vida de clausura, com uma clara preferência de Jesus, não é? Pretendendo uma clara preferência de Jesus para essa última escolha para a vida contemplativa, mas infelizmente essa é uma interpretação catastrófica, equivocada, porque não se trata de nada disso, de um estilo de vida em oposição ao outro. Aqui, na verdade, o que nós encontramos, nós vamos ler com atenção, enquanto caminhavam Jesus e os discípulos. Jesus entrou num povoado. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado. Apenas Jesus. E aqui se encontra a primeira incongruência. Porque estão a caminho, mas só Jesus entra num povoado. Aqui é preciso então lembrar o porquê disso. Porque, na verdade, Jesus exclui os discípulos, porque esses discípulos ainda não são capazes de compreender, de concatenar as mensagens, as ideias, os ensinamentos de Jesus, a lição que Jesus está para dar aí neste episódio. Pois bem, quando nos evangelhos a gente encontra esse termo povoado, é uma chave de leitura que os autores nos oferecem para indicar resistência, incompreensão, hostilidade a Jesus e ao seu anúncio. E a novidade que ele traz, porque o povoado é o lugar da tradição, é o lugar do passado. O povoado é o lugar onde vigora aquele imperativo. Para que mudar? Por que mudar? Sempre foi assim. Aqui sempre foi assim. Essa mentalidade fechada que se opõe, portanto, à abertura ao novo e à novidade de Jesus. E esse povoado não tem nome precisamente porque era representativo de uma mentalidade ligada ao passado, que vê com desconfiança qualquer novidade ou qualquer mudança. E então diz o Evangelho, e certa mulher de nome Marta, e aqui o nome já diz tudo porque o nome Marta significa senhora e dona da casa. Ela recebeu Jesus em sua casa, deixando claro que ela é a proprietária desta casa. Continua o evangelista dizendo, e sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. E essa imagem que o evangelista nos dá de Maria, sentada aos pés do Senhor, são as duas irmãs de Lázaro, em Betânia, essa imagem deve ser entendida no contexto cultural da época, como dizíamos. Na verdade, estar sentada aos pés do Senhor não significa que ela está em adoração, em contemplação ou devoção ao Senhor, a Jesus, por parte de Maria. Não significa isso. Ela coloca-se nessa posição porque é uma posição do discípulo diante do Mestre. Como, por exemplo, São Paulo diz lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 3, depois você pode conferir, relatando que ele foi educado e instruído aos pés de Gamaliel. Quer dizer, sentado aos pés de Gamaliel, que era o seu mestre. Então, sentar aos pés de alguém significa reconhecê-lo como mestre. E lá no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, a gente lê assim, seja a tua casa um lugar de encontro para os sábios, empoeirada pela poeira dos pés deles
e beba com sede as palavras deles. Portanto, a atitude de Maria não é uma atitude de adoração, de devoção, de contemplação a Jesus, mas é uma atitude de escuta, uma atitude do discípulo diante do mestre. Mas, mesmo assim, isso que Maria faz, estar sentada aos pés do mestre, é algo muito estranho, porque ela não poderia jamais fazer isso, pelo fato de ser mulher. E no contexto da época, as mulheres não tinham esse direito, não tinham os mesmos direitos que os homens, os mesmos privilégios dos homens, porque os costumes exigiam que a mulher devesse estar na cozinha. Esse era o seu lugar, ficando invisível, na verdade. Numa ocasião de banquete como esta, como o Talmud ensina, que as palavras da lei, abre aspas, sejam destruídas pelo fogo, mas não podem ser ensinadas às mulheres. É isso que está no livro sagrado dos judeus. É isso que Maria transgride aqui. Na verdade, os rabinos se gabavam, dizendo que Deus nunca tinha falado com uma mulher. Mas isso não é verdade, a gente sabe, porque Deus tinha feito isso apenas uma vez, falado com Sara no Antigo Testamento, em Gênesis 18, de 1 a 15, mas depois tinha se arrependido por causa da mentira de Sara no episódio dos 3 anjos, ou dos 3 homens que chegam até aquela região, e desde então Deus nunca mais tinha falado com uma mulher. Portanto, Maria, irmã de Marta, está fazendo algo escandaloso, extremamente reprovável, principalmente porque ela transgride o papel que a tradição sempre tinha dado às mulheres, confinando as mulheres, e toma a atitude de homem, como se fosse um discípulo. Que ousadia dessa Maria! Depois a gente vai ver que essa mesma Maria, por causa dessa atitude de discípula, de ter a ousadia de ser discípula, de se abrir ao novo, que ela vai romper com seu passado, naquele episódio bonito da acolhida de Jesus, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. Esse é outro contexto. Mas Marta, então, agora a figura de Marta. Ao contrário de Maria, Marta é mulher fiel à tradição. Como narra Lucas quando diz que Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Pois é, Marta chega até o ponto de repreender Jesus. Vejam vocês, julgando ser Jesus o responsável pela ausência da sua irmã, por essa ousadia da sua irmã, por essa transgressão da lei, das normas religiosas e morais. Quando diz que ela aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas? E aqui, na fala de Marta, multiplica-se o pronome pessoal minha, que me ajude, minha irmã, venha me ajudar. Porque na realidade, Marta está toda centrada em si mesma. É centrada totalmente em si mesma. Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E depois, usando o verbo no imperativo, dá uma ordem a Jesus. Manda que ela me venha ajudar. Vejam vocês. O fato é que Marta, então, não suporta que a sua irmã tenha transgredido as regras da tradição, da lei e a moral da época. Não suporta que sua irmã tenha transgredido essas normas e essas leis que na época haviam sido atribuídas às mulheres. Não suporta que Maria assuma o direito do papel de um homem, como se fosse um discípulo. E, portanto, pede a Jesus que a empurre para o seu devido lugar. É como se ela estivesse dizendo: devolve, empurra essa Maria para o devido lugar dela, onde, por tradição, as mulheres foram colocadas, na invisibilidade. Mas Jesus, ao invés de repreender Maria, repreende Marta. A irmã, dizendo: o Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta. E aqui a repetição do nome significa uma veemente reprovação. Como quando Jesus, nesse mesmo evangelho, lá em Lucas 13:34, diante de Jerusalém, dirá desta cidade: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. É uma repreensão ostensiva de Jesus contra Marta, como foi contra Jerusalém.
Jesus está reprovando veementemente a postura, o comportamento e a mentalidade, dizendo: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Uma só coisa, porém, é necessária. Literalmente, Jesus teria dito: apenas de uma coisa se precisa. E aqui a sentença ou o ensinamento central de toda esta mensagem: Maria escolheu a melhor parte, que literalmente é: Maria escolheu a parte boa, e essa não lhe será tirada. Portanto, agora se trata de compreender que não se pode ser tirado. O que não se pode ser tirado? O que não pode ser tirado de uma pessoa? Na realidade, pode-se tirar tudo de uma pessoa, inclusive a sua própria vida, não é verdade? Mas por que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada? É porque Maria escolheu a liberdade. Através da transgressão das regras e normas de conduta, porque uma coisa é a liberdade quando lhe permitem certa liberdade, outra coisa é diferente. Quando lhe dão uma certa liberdade, ela pode ser tirada. Mas outra coisa é quando essa liberdade é resultado de uma conquista, de um processo, de um caminho pessoal, tendo a coragem de transgredir as regras da tradição e as normas da religião, que naquela época não permitia acolher a novidade, o ensinamento de Jesus. Portanto, na verdade, quando uma pessoa conquista a liberdade, essa liberdade de se desprender de tudo que o passado, ou as normas, ou o tradicionalismo a impede de acolher a novidade de Jesus, ninguém pode tirar mais a liberdade desta pessoa. Por isso, não lhe será tirada. Concluindo, as palavras de Jesus, como dissemos no início, não significam uma preferência por uma vida contemplativa à custa de uma vida ativa, mas é um convite para fazer a escolha pela liberdade. Ser livre, não permitir que nenhuma corrente de tradicionalismo ou do passado, ou de normas morais rígidas, ou de religiosidade rígida, nos impeça de nos abrir à novidade do ensinamento de Jesus, à novidade do reino, a vida nova. E é interessante notar que, para fazer a escolha da liberdade, o evangelista não coloca um homem, mas coloca uma mulher. E essa mulher aqui é Maria, vejam vocês. Quando a pessoa é livre, na verdade, ela não se prende a nenhuma norma, nem que seja religiosa, a nenhuma tradição que impedem de acolher o novo que Jesus é e oferece. Um grande abraço para você, que você possa se inscrever, que é muito bom para nós, também curtir e compartilhar essa mensagem. Liberdade, acolher a novidade de Jesus.